Oi, meu nome é Evelyn Victoria de Souza Nunes, sou aluna do segundo ano D do Colégio Estadual Tobias Barreto e vim falar um pouco sobre quem foi Anselmo. Anselmo de Cantuária, conhecido também como Anselmo de Aosta, por conta da sua cidade natal, e Anselmo de Bec, por conta da sua localização. Foi um monge benedito, filósofo e prelado da igreja que foi arcebispo de Cantuária entre 1093 e 1109, chamado de fundador do escolatismo. Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico. Anselmo nasceu em 1033 em Aosta, no Reino da Borgonha. Morreu em 1109, aos 76 anos, em Cantuária, na Inglaterra. Tinha veneração por Igreja Católica e Igreja Luterana. Seu principal templo foi a Catedral de Cantuária. Anselmo entrou para a Ordem de São Bento na Abadia do Bec aos 27 anos e tornou-se abade em 1079, tornando-se arcebispo de Cantuária durante o reinado de Guilherme II da Inglaterra. Foi exilado por 2 vezes, entre 1097 e 1100, e novamente entre 1105 e 1107, por Henrique I, por conta da controvérsia das vestiduras, o mais importante conflito entre a Igreja Católica e os estados medievais durante a Idade Média. Anselmo foi proclamado doutor da Igreja numa bula papal de Clemente XI. Em 1720, ele é venerado como santo e comemorado em dia 21 de abril. Aos 15 anos, Anselmo desejava entrar para um mosteiro, mas não conseguiu o consentimento do pai e acabou sendo recusado pelo abade. O desapontamento aparentemente provocou-lhe uma doença. Depois de se recuperar, Anselmo desistiu de estudar e passou a viver despreocupadamente. Nesse período, sua mãe morreu. Aos 23 anos, Anselmo saiu de casa, cruzou os Alpes e viajou por toda a Borgonha e França. Atraído pela fama do seu conterrâneo Lanfranco, que era o prior da benedita Abadia do Bec, chegou à Normândia em 1059. No ano seguinte, depois de algum tempo em Avranches, Anselmo finalmente entrou para a abadia como noviço, aos 27 anos. Ao fazê-lo submeter-se à regra de São Bento, um evento que reformularia todo o seu pensamento na década seguinte. Em 1066, Lanfranco foi nomeado abate em Caen e Anselmo foi eleito prior em Bec, um cargo que manteve por 15 anos antes de tornar-se abade depois da morte de Erluin, o fundador da abadia, em 1078. Foi consagrado abade em 22 de fevereiro de 79. Sob o comando de Anselmo, o Bec tornou-se o principal centro de ensino na Europa, atraindo estudantes de toda a França, Itália e outras regiões. Foi durante essa época que escreveu suas primeiras obras filosóficas. Neste período, Anselmo também lutou para manter a independência da abadia, tanto dos poderes seculares quanto do arcebispo. Posteriormente, Anselmo teve que lutar contra Robert Belmonte. Anselmo dedicou-se à filosofia, aplicando a razão em vez do apelo a autoridades das escrituras ou da patrística para estabelecer as doutrinas da fé cristã. Agora eu vou falar um pouco sobre a obra-prima de Anselmo de Cantuária. A obra-prima sobre a teoria do conhecimento de Anselmo é o Tratado de Veritate, no qual afirma a existência de uma verdade absoluta, da qual todas as verdades participam. Esta verdade absoluta, argumenta, ele é Deus, que é a base ou princípio de tudo e do pensamento. A visão de mundo de Anselmo era, a grosso modo, a do neoplatonismo, que herdou do seu grande influenciador, Santo Agostinho, assim como Dionísio Areopagita, possivelmente de Escuto. Ele também herdou sua forma racionalista de pensar de Aristóteles
e de Boécio. E essa foi um pouco da biografia de Anselmo de Cantuária.